assessor parlamentar da Associação dos Militares Estaduais do Brasil. Tem a senhoria a palavra, 15 minutos. Deputado Coronel Fraga, desde já agradecemos a iniciativa, como nosso deputado subtenente Gonzaga, de ter requisitado esta audiência pública para debatermos o Sistema Nacional de Segurança Pública, que a gente entende que, de certa forma, atende ao chamamento constitucional previsto no parágrafo 7º do artigo 144. Gostaria de parabenizar os presentes que estão aqui, os nossos debatedores, que foram muito bons. A gente percebe o alto nível de todo mundo. E também parabenizar todos os policiais do Brasil. E os nossos bombeiros, que às vezes eles ficam bravos quando fala policial, mas esquece dos bombeiros, Então, bom, deputado, para iniciar, gostaria de apenas tratar um pouco do que é a Associação dos Militares Estaduais do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais do Brasil é uma associação de caráter nacional que abrange, entre os seus associados, entidades de oficiais e praças das polícias militares, bem como dos corpos de bombeiros militares do nosso país. E temos alguns princípios, que é, primeiro, pensar as polícias militares, bem como os corpos de bombeiros militares, não a partir da visão de um espectro das instituições, ou seja, de oficiais ou de praças, mas buscar congregar a visão de ambos, para chegarmos a uma instituição que realmente atenda aos clamores da eficiência e do bem comum. Nós também propugnamos por pensar polícias e corpos de bombeiros modernos. E, para nós, ser uma polícia e um corpo de bombeiro moderno é ter uma estrutura enxuta. Infelizmente, as polícias militares, bem como os corpos de bombeiros militares do Brasil, ficam mimetizando a estrutura hierárquica das Forças Armadas, quando, na realidade, fazer polícia é uma coisa que precisa de mais agilidade. Não há porquê, apesar de nós vivermos a verdadeira guerra, não há porquê termos uma estrutura com tantas fragmentações hierárquicas na carreira. Propugnamos também que ser uma polícia moderna é ser uma polícia de carreira. Isso pensamos para todo mundo. É por isso que nós buscamos sempre tratar com as demais polícias do Brasil a ideia de polícia de carreira e com acesso único. Para nós, uma polícia moderna é uma polícia meritocrática e profissional. E aqui estamos porque, como policiais que somos, bombeiros também, queremos, juntamente com as demais instituições do Brasil, seja no nível federal, estadual e mesmo municipal, discutir o que é melhor para o cidadão e não para nós. Para nós, a gente quer trabalhar bem, mas o objetivo final nosso é com o cidadão. Eu queria fazer uma parte ao doutor Rodolfo. Doutor Rodolfo, excelente a sua explanação. Meus parabéns mesmo. O senhor deu uma visão muito precisa do que acontece. Eu só vou divergir do senhor em uma coisa, apenas uma.
é que discute-se muito a estrutura do nosso sistema, do nosso modelo brasileiro de segurança pública, e a gente confunde segurança pública com polícia, então do nosso modelo policial brasileiro. Essa discussão e todo esse ranço e essa dúvida e esse choque se dá porque nós já nascemos na Constituição de 88, nascemos velhos. Essa é que é a realidade. É por isso que a gente não consegue a harmonia necessária. Porque exatamente em cima do que o senhor acusou, dos lobbies corporativos, das instituições policiais, nós simplesmente trouxemos para o bojo da Constituição Cidadã o mesmo modelo policial que era praticado antes dela, que era praticado na década de 50, na década de 60, na década de 70, e esse modelo entrou, e está ali. É por isso que a gente discute tanto, porque o nosso modelo já nasceu no 144 velho. Ele não foi beber nos melhores exemplos de estruturas e sistemas policiais que existem no mundo, nas democracias consolidadas. A gente não estou entrando nem no mérito da investidura, se civil ou militar, apenas de ter bebido em modelos policiais que já são sucesso, devidamente comprovado em outros países, nas democracias consolidadas. Nós perdemos essa oportunidade. E é por isso que a gente busca essa briga infraconstitucional para tentar chegar o mais próximo possível dentro do que está na Constituição, que está amarrado, está travado, está cimentado, para poder melhorar a eficiência do serviço público que prestamos à população. Né? Então é só nisso que eu divido. No restante o senhor está perfeito. Nós somos o patinho feio da administração pública. Nós somos o patinho feio. E para nós, só resta o quê? Pelo amor de Deus, não quero diminuir essa categoria que eu também acho muito valorosa, mas nós somos o lixeiro da sociedade. E o pessoal nos tem assim como um mal necessário, quando na realidade pegamos o exemplo da civilização anglo-saxã, em especial a Inglaterra, pegamos o exemplo do Canadá e do Japão, em que essas sociedades são o que são. E isso não sou eu que falo, são os grandes doutrinadores de polícia da história recente, do mundo, que quem moldou o caráter dessas civilizações, desses países, foi a polícia. Foi a polícia. O sucesso do Japão pós-Segunda Guerra foi a polícia. A cultura vale, mas foi a polícia. A sociedade inglesa era extremamente baderneira. E hoje nós olhamos para ela com inveja, tendo em vista a sua organização. Mas quem que deu essa organização? 200 anos depois, a polícia. O Canadá é um outro exemplo. Pegam-se cidades limítrofes, americanas e canadenses, e perguntam por que só tem uma linha imaginária entre uma cidade e outra? Por que uma tem tanto crime e do outro lado dessa linha imaginária não tem nada? A polícia. Não porque ela exerce controle social, mas principalmente que ela empresta esse caráter civilizatório a esses países. Seria um sonho, nós todos, como profissionais e policiais que somos, podermos bater no peito, talvez não nós, porque não estaremos mais aqui, mas daqui 100 anos, 50, vou ser otimista, batermos no peito e falarmos, a sociedade brasileira é uma sociedade de sucesso. Por quê? Por causa da sua polícia. Seria muito bom, né? Mas agora vamos falar sobre a lei, o projeto de lei em si. Nós demos uma olhada, discutimos e trouxemos algumas sugestões, deputado, para talvez ser aquecido ao longo dessa audiência aqui pública e até para poder introduzir aqui como lei no final, ser aprovado, né? Primeiramente, eu gostaria muito de elogiar
o trabalho que a comissão especial fez ao elaborar este plano aqui, né? Doutor Bruno, né? A gente, quando lê a primeira vez, a gente pensa que isso aqui é uma federalização da segurança pública, né? E conforme a gente vai lendo uma vez, duas vezes, três vezes, para tentar entender o espírito da lei, a gente percebe que não é bem assim. Que algumas questões, quando disser respeito à ação federal, não das polícias, mas uma atuação federal envolvendo mais de uma unidade federativa, aí esse controle, essa fiscalização, esse comando único parte da União. Mas ele mantém bastante espaço para o mesmo tipo de organização para os entes federados e até para os municípios. Então, é por isso que esse projeto aqui é muito bom mesmo, e está de parabéns à comissão especial que elaborou. Entre as nossas sugestões... Opa! O nosso... Ah, está lá. Né? O capítulo 2º, em especial os artigos 3º e 4º, me chamam a atenção porque eles estão muito bem elaborados. Eles estabelecem esses princípios e diretrizes que vão realmente, de maneira precisa, e em sendo lei, todos os organismos policiais, adotando esses princípios, vão realmente prestar um bom serviço à população. A única observação que nós fazemos aqui no artigo 4º é que fala a integridade do policial. Acho que o legislador quer dizer integridade física. Depois ele vem falar de colete, né, de equipamentos de proteção individual. A gente entende que é apenas uma pequena observação. No artigo 6º, a gente quer apresentar, aqui o artigo 6º, aqui, que fala dos conselhos. Um dos cuidados que nós tivemos ao ler o projeto de lei é de a gente não criar estruturas vinculadas à segurança pública, e me perdoem o termo que eu vou usar, né, que se caracterizem no futuro como um cabide de emprego, né? A gente entende que a participação, como acontece no Estado de São Paulo, vou pegar esse exemplo, porque nós somos de lá, os conselhos comunitários de segurança, que existem desde 1985, ou seja, são anteriores até a Constituição de 88, eles se pautam pela voluntariedade e gratuidade. Os membros dos consegues não recebem nada para participar dos conselhos. Então, nós gostaríamos de colocar aqui junto ao artigo 6º, quando fala do funcionamento, talvez a técnica jurídica legislativa não esteja mais perfeita, mas colocar esse parágrafo único em que vincula a gratuidade dos membros que vão participar desse conselho, não remunerando de forma alguma a qualquer título, né? É uma sugestão também a inclusão num parágrafo único junto ao artigo 6º. Coronel, só estou preocupado com o seu tempo. Falta 1 minuto e 40. 1 minuto? Nossa, falei bastante. Mas é rapidinho. Artigo 8º. Artigo 8º, a gente vai sugerir que se corte no parágrafo 2º, aqui no Poder Executivo. Por quê? Porque quando ele pede que o Conselho da Sociedade tem que compor pelo menos 20%, a gente está pensando no pequeno município, que às vezes não vai ter estruturas para participar disso aí. Ou até um município que não esteja tão engajado. E vai ter pequeno município que vai ter um policial só e um membro já vai dar 50%. Eu acho que não há necessidade de estabelecer nenhuma porcentagem em relação a isso. O capítulo 7º. O capítulo 7º, para nós, ele é interessante do ponto de vista a mudar completamente. Me perdoe. Por quê? Porque, mais uma vez, ele traz duas estruturas que são as corregedorias independentes
e as ouvidorias independentes. A gente entende que todo órgão policial já tem as suas corregedorias e trabalham muito bem. E que as ouvidorias já existem nos estados. Quando ele fala em independência financeira, nós estamos achando que estamos criando um outro poder dentro dos entes federados em relação a esses dois órgãos. Então a gente pede a substituição completa do capítulo 7º, do controle e do acompanhamento público da atividade policial, que, de certa forma, já está consagrada no artigo 22 do projeto, quando fala que os 3 poderes vão verificar lá as questões de avaliação. E a gente passa, porque o Ministério Público, pela Constituição, ele só faz a atividade de controle externo da atividade policial junto às polícias judiciárias, tanto da União quanto dos estados e do Distrito Federal. A gente quer mudar o artigo 26 para que ele faça isso para todas as polícias. Ele passe a exercer esse controle externo para todas as polícias, né? E colocamos apenas o parágrafo único para que ele, Ministério Público, também acompanhe a atividade correcional dos órgãos policiais, para que não haja nem excesso de medida e nem falta de medida, mas tenha a exata medida. E nas disposições finais, agora vem a parte mais, talvez, de debate. O artigo 34, do jeito que está no projeto, nós entendemos que ele fere o Pacto Federativo, quando diz que policiais militares e bombeiros militares dos estados e do Distrito Federal que forem ameaçados em sua integridade ou de seus familiares, poderão escolher um outro ente federativo para morar. Nós entendemos que isso não dá. Primeiro porque talvez muita gente vai acabar querendo ser ameaçado para poder mudar para um estado em que o salário é maior, né? Então, eu acho que não é adequado. Entretanto, nós entendemos que é uma oportunidade para, neste artigo 34, nós colocarmos um dispositivo legal de maneira a pacificar definitivamente, pelo menos para todos os órgãos policiais, a confecção do termo circunstanciado de ocorrência. Se for consagrado em lei, nós nem falamos do ciclo completo. Eu acho que isso é um debate que tem que ser mais aprofundado. Mas os termos circunstanciados de ocorrência já estão previstos em lei federal desde 95. Eu acho que é uma grande oportunidade, caso seja aceita a sugestão. Do mais, muito obrigado. Muito obrigado, coronel. Bem, eu gostaria depois que o senhor encaminhasse ou deixasse conosco essas sugestões para